O cometa Neowise tem sido avistado durante sua passagem pelo hemisfério norte e deu um show particular para os astronautas da Estação Espacial Internacional. Agora chegou a vez do Brasil. Os comentários do nosso colaborador, professor de astronomia Orlando Rodrigues Ferreira, do Observatório de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul. Há centenas de milhares de anos, os fenômenos celestes despertam a atenção da humanidade, principalmente os cometas, que são enormes objetos de partículas e agregados rochosos, também gelo de água e outros elementos congelados. Por vezes se diz em astronomia que os cometas são como bolas de neve sujas, como descreveu primeiramente em 1949 o astrônomo Fred Whipple. Os cometas de longos períodos, provindos normalmente da nuvem de Oort, que envolve o sistema solar a 7,5 trilhões de quilômetros, adentram ao sistema solar interno e, devido à sublimação dos seus materiais congelados e por efeito da pressão de radiação do Sol, proporcionam lindos espetáculos com seus invólucros gasosos, as conhecidas coma ou cabeleiras, e longas caudas de poeiras e gases ionizados. Dezenas de cometas são descobertos ou localizados todos os anos. No entanto, alguns se destacam, como é o atual cometa C 2020 F3 Neowise, recém-descoberto em 27 de março de 2020 pelo telescópio espacial Neowise da NASA, a agência espacial estadunidense. Em julho, o Neowise apresentou para o hemisfério norte terrestre um visível brilho, sendo um dos mais brilhantes desde o cometa Hale-Bopp em 1997, que este comentarista e o saudoso astrônomo Oscar Luiz Ferli, em abril daquele ano, observaram e registraram em ouro fino. O Neowise foi melhor observado no hemisfério norte por ficar bastante acima do horizonte e pelo maior brilho devido à aproximação ao Sol. Porém, sem a mesma possibilidade para o hemisfério sul, porque estará abaixo no horizonte nas primeiras horas noturnas, mesmo em 23 de julho, com a sua máxima aproximação em relação à Terra, por volta de 103 milhões de quilômetros. Antes, em 3 de julho, se aproximou 43 milhões de quilômetros do Sol, passagem que alongou sua órbita elíptica de longo período de aproximadamente 4.500 anos para cerca de 6.800 anos. Apesar de se afastando, nas noites que seguem o cometa surgirá mais elevado no céu. No momento, está visível para as regiões norte e nordeste, onde já realizaram bonitas fotos. Em poucos dias, para as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Enfim, para todo o Brasil a partir do dia 26. Embora ocorrendo a diminuição do brilho, as observações poderão ser tentadas nos inícios das noites, mas a pessoa deve utilizar pelo menos um bom binóculo astronômico. Em 23 de julho, às 18 horas, para a região sudeste, o cometa estará só 7 graus acima do horizonte noroeste, um pouco à direita do pôr do sol, mas a luz do crepúsculo dificultará bastante a percepção à simples vista e às 19 horas, abaixo do horizonte. Para quem conhece um pouco as constelações, no momento o cometa se encontra se deslocando pela constelação da Ursa Maior. Em 31 de julho, às 18 horas, estará 40 graus acima do horizonte na constelação Cabeleira de Berenice, às 21 horas, abaixo do horizonte. Entretanto, com um brilho além do limite de captação do olho humano, dessa maneira, só possível acompanhar por telescópios, binóculos apropriados e câmeras para imagens astronômicas. Se alguém decidir observar sem equipamento, o que será bastante difícil ou quase impossível, precisará de um horizonte sem nebulosidade ou nuvens, sem construções, colinas e montanhas que impeçam a visualização, um local escurecido e sem iluminação artificial e outros impedimentos à visão. Para se fotografar, é essencial utilizar uma máquina fotográfica semi-profissional ou profissional e objetivas adequadas, também técnicas apropriadas de astrofotografia. Por outro aspecto, servindo como importante alerta quando de fenômenos no céu, as pessoas não devem considerar quaisquer coisas ou falsas previsões disseminadas pelas perniciosas pseudociências, como astrologia e outras tolices místicas, que infelizmente proporcionam lamentáveis desserviços ao conhecimento científico. No Polo Astronômico de Amparo, o astrônomo Carlos Eduardo Mariano tentará observar e registrar o cometa Neowise, mas como trabalho interno, porque a instituição está com as visitações públicas e escolares suspensas devido à pandemia da Covid-19.
Mesmo o cometa Neowise não sendo vistoso para o hemisfério sul, como foi ao hemisfério norte, o mais importante é que, tanto quanto no passado remoto, as ocorrências celestes continuarão maravilhando a humanidade pelos milhares de séculos vindouros. Belos cometas costumam surgir no céu. Por isso, como tudo na vida, somente devemos ter paciência e esperar pelos próximos. Astrônomo professor Orlando Rodrigues Ferreira, do Polo Astronômico de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul, especial para a Rádio Difusora Ouro Fino.